morte. Jesus diz que era necessário. O que é uma coisa necessária? É uma coisa sem a qual outras não podem acontecer. É uma coisa imprescindível, indispensável. Não havia outra maneira das coisas acontecerem. Se Jesus tivesse agido de outro modo, se as circunstâncias tivessem acontecido de outra maneira, a razão pela qual Jesus veio ao mundo, enviado por Deus, simplesmente deixaria de ser alcançada. Não teria resultado nenhum a vinda de Jesus. E aqui Jesus diz então que era necessário que ele morresse. Isso também é claramente visto na oração de Jesus, conforme a gente lê em Marcos capítulo 14. Olha a maneira como Jesus está orando. Ele estava a poucas horas da sua crucificação. Ele sabia tudo o que iria acontecer naquela noite. Sabia como seria traído, como seria preso, julgado injustamente, acusado, falsas acusações viriam contra ele. No final daquela noite, ao amanhecer, ele seria açoitado. Jesus sabia da coroa de espinhos que colocariam na sua cabeça. Jesus estava sofrendo muito. Jesus estava sofrendo não somente por causa das dores físicas que ele iria sentir, mas estava sofrendo emocionalmente. O fardo que ele estava levando era muito grande. E então Jesus, esse ser humano perfeito, como é que ele ora? Ele diz assim, Abá. É uma expressão de carinho, é uma expressão de intimidade com o Pai Celestial. E ele diz assim, Papai, tudo é possível. Passa de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Nós vemos na Escritura Sagrada, meus irmãos, que Deus, o Pai, nunca deixou de ouvir uma oração de Jesus. Nunca negou nada para ele. Então você vê, mesmo quando ele está sofrendo, e ele sabe as coisas que vão acontecer, mesmo quando ele abre o coração diante do Pai, falando da possibilidade dele não ir para a cruz, ele sabe que isso não é possível. E é por isso que ele ora, seja feita a tua vontade e não a minha. Se houver alguma possibilidade, tira, Pai, de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero. Se nós formos definir numa frase, por que Jesus foi para a cruz? Porque essa era a vontade de Deus. Deus queria o seu filho crucificado. Não que Deus, o Pai, desejasse a crucificação de Jesus de um modo arbitrário, como quem tem prazer no sofrimento de outra pessoa. Não. É que a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte e que a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Mas a Bíblia também ensina que o amor de Deus por nós precisava ser satisfeito. Deus queria cancelar os nossos pecados, queria nos libertar deste mundo perverso. Por isso, a Bíblia diz que desde a eternidade, desde antes de criar todas as coisas, Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, Deus nos amou. E a Trindade Santíssima fez uma aliança lá na eternidade. E de acordo com esta aliança, o Filho se tornaria um ser humano e daria a sua vida no nosso lugar. Morreria por nós. É o Cristo, aquele que Deus enviaria para salvar. Era necessário que Jesus Cristo morresse. Era necessário que ele desse a vida pelo seu povo. E se não fosse assim, não haveria a nossa eterna salvação. Primeira coisa, então, que Jesus diz é necessário que o Filho do Homem vá e que o Filho do Homem sofra todas essas coisas.